O gerenciamento web, pessoal, da HR1066, né, na versão avançada, tá, pessoal? Na versão avançada somente, tá? Eu recebi várias perguntas já no grupo técnico nosso da Hytera, e aí o pessoal já se antevendo ao webinar porque queria dar uma olhadinha na ferramenta. Eu falei, então, tem que ser na versão avançada, tá? Então, a HR1066 tem duas versões, a básica e a avançada. Então, essa ferramenta vai estar disponível somente na avançada. Então, vamos lá, pessoal. Então, basicamente, eu vou falar um pouquinho o overview da repetidora, obviamente, né? Jogo rápido. E aí depois vou mostrar a ferramenta para vocês aqui. Então, primeiro, um overview rápido aqui da repetidora, né, pessoal? HR1066. Ela tem duas versões, a versão básica e a versão avançada, tá? Fisicamente elas são iguais, a única diferença que você vai notar de fato é na parte traseira da repetidora. Peguei o laser, pegar a caneta aqui. É na parte traseira, porque na versão avançada você tem duas portas de rede, tá? Mais a porta USB, tá? Então é isso que diferencia a versão básica da versão avançada. Então, se você está com o repetidor aí, você não sabe se é avançado ou se é básico, agora você já sabe. Basta olhar se tem duas portas de rede. Se tiver duas portas de rede, versão avançada. Se tiver uma só, versão básica. Tá bom? E já respondendo perguntas aqui, pessoal, essa é uma pergunta que me fizeram bastante, já vou antecipar, já colocar nos FAQs aqui depois. Se dá para transformar uma repetidora avançada, básica em avançada? Não dá, tá, pessoal? Porque isso aqui é um hardware, tá? Então é um hardware diferente, tá? Até o processador dela é diferente, ou seja, a parte lógica da repetidora também é diferente. Então, avançada, avançada, básica, básica. Legal? Então vamos em frente aqui. Então as características da repetidora, só para atualizar vocês ou para refrescar a memória de vocês. Então a HR1066 temos nas três faixas de frequência, né? Na faixa de UD 400, na de VHF 13674 e na faixa de 350 a 400 MHz. A potência da repetidora ela varia ali de 5 até 50 watts, onde você pode ajustar, né, através do CPS ali quanto de potência é necessário. Lembrando, né, pessoal, 50 watts é muito difícil ter que usar. Então, a grande maioria dos sistemas aí com 20, 30 watts, aí, um sistema irradiante muito bem feitinho, atende tranquilamente. Um destaque dessa repetidora em comparação à nossa antecessora, né? Ela já vem com uma fonte integrada, né? Tanto AC como DC, então ela é bivolt, né? Então não precisa se preocupar se está no 110 e 220. E também pode trabalhar no DC ali no 13.8, né? Então se você tem um monte de fonte remanescente ali que você usava na RD, você pode usar aqui também. Ou você pode trabalhar no AC e deixar, né, o DC sendo o flutuador, né, da bateria. Ela carrega a bateria também ali ao mesmo tempo. Legal? A repetidora vem em três modos de fábrica, né, para trabalhar analógico, em DMR2 e modo misto, tá? Isso aqui não precisa de licença, é só programação. O que vai licença de sistema, pessoal? Ah, vamos lá. XPT single site ou multi-site, então tem duas licenças de XPT. Uma single site para um site só e single site para múltiplos sites. Então, lembrando, o XPT nosso é um sítio com até 12 repetidores e multi-site até 30 repetidoras. Legal. Júlio, já superei o XPT, preciso de mais sites ou funcionalidades ali avançadas de rede e de RF. Licença para quê? Para DMR Tier 3. A gente sobe um pouquinho mais o nível. No DMR Tier 3, no Trunking Lite, né, que é o que usa o mesmo hardware do DMR Tier 2, a gente suporta o quê? Até 50 sítios, tá? Com 200 repetidoras. Então, se você fizer uma continha, você vai ver que vai dar 50 sites com 4 repetidores cada um. Tá bom? E por último aqui, o Simoncast, que basicamente é um DMR Tier 3, porém eles trabalham na mesma faixa de frequência. Então existe um sincronismo que basicamente esse sistema é usado para ter como a gente fala, um reuso de frequências, tá? Então eles trabalham em sincronismo, tá? Basicamente é utilizado em ferrovias, em rodovias também. Não é muito utilizado na América Latina, isso é mais Europa mesmo. A gente tem algumas funcionalidades que mantiveram, né, da RD986S, né, que é o Link Wireless, é muito interessante, né, que basicamente a gente coloca ali um rádio móvel e consegue fazer ali um IP site através de RF. SIP e back-to-back também mantiveram. A grande vantagem agora é que se você tiver a repetidora avançada, né, no SIP você não precisa comprar o gateway SIP, né? O gateway já vai estar embarcado na repetidora.
E para a versão avançada, que a gente já comentou, que tem as duas portas de rede, sendo uma um switch, a outra um roteador mais o gateway SIP, tá? A sensibilidade da repetidora também foi aprimorada. Se não me falha a memória, a RD era 0,22 microvolts, perdão, 0,28 microvolts, agora HR é 0,22. Ou seja, pessoal, para você que é comercial e não entendeu nada, Júlio, o que que é esse 0,22? Você falou 0,28. É a sensibilidade da repetidora, ou é o ouvido da repetidora, é a escuta da repetidora. Então, a RD era 0,28. Esse 0,22 é superior à RD, pessoal, tá? Então, a sensibilidade da repetidora foi ainda aprimorada. E outras chaves de licença, como criptografia avançada, né? Ou seja, a básica já está embarcado, e o IP-Site Connect também é uma licença da repetidora. Legal? Então, um breve overview aí para vocês da repetidora. Então vamos lá, pessoal. Ferramenta web, né? O Repeater Web Management, ou gerenciamento web da repetidora. Mas antes de começar essa parte aqui, você tem que programar isso aqui. É bastante simples, pessoal. Você vai ler sua HR versão avançada, vai vir aqui na parte de network, vai descer a barrinha de rolagem até o final, é o último item da lista aqui, ó. E aí você vai habilitar o quê? O Web Service. É só isso, pessoal. Basicamente é só você habilitar essa ferramenta aqui. Deixou habilitar, não precisa configurar, não precisa fazer nada, tá? É só habilitar essa ferramenta e aí o acesso web da repetidora já vai estar funcionando. Legal? Então vamos lá. Como que eu acesso essa ferramenta, Júlio? Vamos lá. Bastante simples. Então, como vocês podem ver, é um print da minha tela do meu computador, né? Inclusive tá o meu usuário, a minha carinha escondida aqui no canto. Basicamente, você vai colocar o IP da sua repetidora, tá? Então, no caso ali, a minha repetidora estava programada com o quê? O 92, o 68, 1010. Uma vez que eu digitei esse IP e eu estou dentro da mesma rede da repetidora, você vai ver essa telinha aqui, ó, que vai abrir uma aba para você chamado DMR CPS Sigin. Ou seja, essa é a aba de entrada do gerenciamento web da repetidora. E aí você vai colocar aqui o usuário, tá? É admin, a senha de fábrica, tá? Depois você muda. Colocou o admin, você vai cair diretamente para essa aba aqui, pessoal, tá? Obviamente que eu recortei a aba para aparecer só os itens, tá? Mas basicamente essa é a tela de programação remota, tá? Então vamos lá. Logo de cara a gente já entra no rádio, informações do rádio, né? Radio Information. Então, como vocês podem ver, a minha repetidora tá atualizadinha, ó. Eu deixei ela atualizadinha para fazer o webinar para vocês. Então, logo de cara você já tem ali a última versão de firmware, o model number da repetidora, o serial da repetidora, data da última programação aqui embaixo, tá? Então você já tem toda a parte de programação da repetidora. Basicamente, pessoal, vocês vão ver que é um CPS remoto, tá? Então, vendo pelo lado de vista do técnico, né, e prático, pessoal. Quantas vezes vocês já não tiveram que subir morro, subir prédio, entrar em shaft e ir atrás porque você não tem acesso à repetidora. Agora, se você tiver um acesso remoto à repetidora, você pode fazer isso tudo remotamente. E aí, vocês começam a pensar, né, no ganho de tempo e dinheiro, né? Porque deslocamento, de área técnica, etc, etc, isso tudo acaba onerando. Agora, se você tem gerenciamento web dos equipamentos, é muito mais fácil, né? Então, basicamente, você vai ter o trabalho de pensar em um desenho de rede onde você possa acessar esses equipamentos de qualquer lugar. Seguindo em frente aqui na aba do lado, né? O Picture Check basicamente mudou de nome aqui na parte web, tá? Mas só para você ver as licenças que você tem. Então a minha repetidora ela tem o quê? Ela tem um XPT Single Site, tá habilitado o P-Site Connect, tem a criptografia básica, tem o Scrambler que já acompanha, e ó, eu não tenho XPT Multisite na minha repetidora, ó. Tá? Então essas são as licenças que estão nessa repetidora aqui que eu usei para fazer a gravação do treinamento. Seguindo um pouco mais abaixo aqui, ó, o Public Settings, então a gente vai ter já parte para algumas configurações básicas da repetidora, a parte de potência, né? E aí, olha o detalhe, pessoal, vocês viram que no catálogo eu coloquei lá que é de 5 a 50 watts, né? Porém, no acesso web, né, com a última versão de firmware, você consegue setar a repetidora em 1 watt, pessoal, tá? Isso aqui para mim, que trabalho fazendo teste, fazendo laboratório, para o Cata que faz homologação, ou para vocês aí que precisam fazer algum teste na bancada, isso aqui é excelente, tá, pessoal? Baixar a potência da repetidora, né, para poder fazer teste. Então, nessa versão de firmware, a gente consegue aí baixar a potência da repetidora até 1 watt de potência.
Seguindo um pouco mais à frente aqui, ó, no Digital Common, a gente tem algumas funcionalidades básicas também, né? Que seria lá no Basic do CPS, né? Então a gente tem aqui o preâmbulo, que basicamente é aquele pacotinho de dados que é enviado ali pro rádio antes, inclusive, da transmissão, bastante rápido. Ah, e esse aqui são os famosos hang times, aqui, ó. O hang time. Júlio, o que que é hang time? Eu vou falar de uma maneira bem simples para você compreender. É o tal do rabo do squelch, pessoal. Quando você aperta o PTT e solta, né? Você apertou o PTT, ficou o LEDzinho vermelho. Quando você solta, se tiver o hang time ou o rabo do squelch, vai ficar aquele LEDzinho laranja aceso por um tempinho, né? Vamos à seguinte situação. Se você está numa área de cobertura onde está tudo coberto, você não tem áreas de sombra, os usuários não vão até o limite da área de cobertura, eu recomendo que você deixe em zero, tá? Recomendo que você deixe em zero. Tanto o group o private, aqui o telefone não faz diferença, tá? E o emergência também. Coloca eles tudo em zero. Por quê? Porque vai ficar mais rápido a comunicação. Tá? Ou seja, quando você apertar o PTT, vai acionar o LED vermelho, você fala. Quando você soltar, ele derruba a chamada muito rapidamente. Tá? Então, se você não tem problema de área de cobertura, os usuários não vão até o limite da área de cobertura, mantém em zero porque vai dar agilidade. Agora, a área de cobertura é muito grande, os usuários vão até o limite da área de cobertura, né? Exploram bastante ali esse range da área de cobertura. Eu recomendo que você deixe o hang time. Por quê? Para o usuário que está perto da repetidora, ele aciona tranquilo. Agora, para o usuário que está longe da repetidora, é mais difícil ele acionar. Agora, se tiver uma chamada para ele, ele está lá no limite da área de cobertura, né? Ele recebeu a chamada quando ele for responder dentro do hang time, ou seja, enquanto aquele LED laranja está aceso, é mais fácil de ele atracar a repetidora, entendeu? Então a gente usa o hang time dessa maneira. Essa é a maneira mais adequada. A área de cobertura tá ok, zero hang time. O usuário está no limite de área de cobertura, mantém o hang time, tá? Você vai ter uma performance melhor ali. Seguindo mais um outro item aqui que é importante comentar, pessoal, os beacons, né? Tá? Pro beacon tem uma tabela, inclusive, tá, pessoal, de duração, tá? De acordo com o número de repetidoras e rede, tá? Então, por exemplo, local é quando eu não tenho rede. Caso fosse via IP Connect, né, uma ou até 225, a gente colocaria aqui em network e aí tem uma tabelinha para você ver a quantidade da duração do beacon. Pessoal, beacon, tradução desse negócio seria farol, né? Basicamente é a comunicação entre o rádio e a repetidora para saber que eles estão ali se comunicando. Ó, tô aqui. É para não deixar o rádio hibernar eternamente. Porque se o rádio hibernar eternamente, quando você apertar o PTT e chamar um usuário, vai demorar muito às vezes para atracar. E quando atracar a repetidora, pode ser que o outro usuário receba a comunicação cortada. Por quê? Porque o rádio dele ficou muito tempo sem receber beacon, muito tempo sem transmitir, então ele vai demorar um pouquinho para subir, tá? Então, consulta no CPS, tem uma tabelinha de beacons, tanto para local como para IP Site Connect, ou seja, quando você tem mais de uma repetidora. Um pouquinho mais à frente, a gente tem a aba de acessórios aqui, só quando a gente vai desenvolver alguma coisa ou mexer em alguma outra coisa, mas tem um item bem interessante aqui que a gente pode comentar, tá? Na verdade, são dois aqui. O primeiro é o Repeater Backup. A gente tem lá no Release Notes, né? Se vocês entrarem lá no nosso drive da Hytera, tem como fazer um backup de repetidora. Basicamente, pessoal, vocês vão colocar lá duas repetidoras, né? Uma lado a lado, e aí tem um cabo onde você interliga elas pela porta traseira e habilita aqui o Repeater Backup, tá? Tem mais um outro item para adicionar, que é um pouco mais à frente, que é o PTT Request e o PTT Priority Request, tá? Habilitou isso aqui, como funciona, pessoal? A repetidora, vamos supor, é uma repetidora convencional site único, tá? Para facilitar o exemplo. É, a repetidora principal teve algum problema. Ah, sei lá, pifou a fonte, sei lá, parou o PA, aconteceu alguma coisa com a repetidora, ela travou lá. Beleza, morreu a repetidora. A outra repetidora, ela tá monitorando a repetidora principal o tempo todo. Uma vez que essa repetidora saiu fora do ar, a backup entra automaticamente, tá? Júlio, se a principal voltar, a backup desliga o TX ou RX e volta a monitorar a porta traseira, tá? Então a backup ela fica ligada, porém a parte de transmissão e recepção dela fica desabilitada. Uma vez que ela detecta o comando na repetidora principal que ela saiu do ar, a outra entra automaticamente. Pessoal, um outro detalhe, tá? O backup, a repetidora backup, ela só vai ser útil
Se você fizer um sistema irradiante paralelo, se você tiver uma fonte de alimentação paralela, tiver banco de bateria paralelo, não adianta fazer backup utilizando a mesma fonte de energia, a mesma bateria, o mesmo tudo, pessoal. Senão não é backup, tá? Então tem que ser de fato ali uma segunda instalação, tá? A única coisa que elas vão ter em comum é que elas vão estar interligadas através de um jumper ali na porta traseira. Legal? E um outro item aqui que eu acho também bem interessante aqui é quando você tem alguma anomalia na rede, tá? Isso aqui é importante habilitar também, que é basicamente aqui, ó, habilitar o backup quando você tem alguma coisa estranha na rede, né? Abnormal, né? Vamos colocar alguma coisa diferente na rede, alguma coisa estranha na rede. Também é importante habilitar esse item. Então vamos seguir em frente aqui. Ah, aqui entra outro item do backup repeater, você tem que habilitar exatamente aqui o patch priority e deixar o PTT request. Na verdade, eu já tinha feito isso aqui porque eu fiz um teste recente, inclusive para ajudar uma revenda a deixar a repetidora em modo backup. Pessoal, nas pinagens traseiras a gente só vai mexer quando? Ah, vou colocar o backup repeater, vou fazer o link wireless, vou fazer o back-to-back. Aí a gente mexe na parte de pinagens, tá? Caso contrário, não vai fazer, não vai mexer em nada, não precisa mexer na parte de pinagem traseira. Um pouquinho mais à frente a gente tem a função rent, né? Ou alugar. Então, basicamente, aí você vai pegar a hora do seu computador, né? Habilitou a função rent. E aí você vai selecionar aqui dias, horas e minutos para funcionar. Lembrando que é o horário do computador, tá, pessoal? Que ela vai pegar. Então, tem que ficar ligado ali para ver se o horário do seu computador tá ajustadinho. Um pouquinho mais à frente, essa com certeza é uma das principais partes, né? Uma das principais vantagens aqui da repetidora HR1066 avançada, tá? O gerenciamento web te dá toda essa facilidade de você basicamente ter o CPS remoto, né? Mas eu acho que o fato de você ter um roteador, um switch embarcado na repetidora é muito bom, né, pessoal? Porque primeiro que você elimina já um equipamento de rede, né? Ou seja, você tira um dispositivo de rede a menos ali, é uma coisa a menos para dar problema, e você centraliza a solução em um equipamento só, né? Então facilita, além de você economizar espaço no rack também. Então vamos lá. Essa aqui é a segunda porta. Isso muita gente pergunta. Júlio, qual que é o switch, qual que é o roteador na HR? Olhando a repetidora da parte traseira, igualzinho na foto, pessoal, da esquerda para a direita, a porta um é o switch, a porta 2 é o roteador, tá? Então vamos lá. No roteador, pessoal, na parte WAN, o que seria o WAN, pessoal? Para a gente programar o nosso IP público, tá? Obviamente que aqui tá com IP genérico de LAN, tá? Mas vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor aqui que eu estivesse chegando com um IP de internet nesse cara aqui. Então, um provedor de internet chegou com um IP, sei lá, vou inventar um IP aqui, vai. Sei lá. Chegou lá com IP 10, 0, 0, 15. Pronto. Esse é um IP público. Legal? Então chegou com esse IP público lá para mim. E aí, eu vou ter uma outra máscara de rede, vou ter o meu gateway, vou ter o meu DNS, tá? Isso é pro provedor de internet me provendo essas informações. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou rotear isso para qual IP? Ah, para o meu IP de LAN, que vai ser, por exemplo, esse aqui, ó, 92.68.2.1, tá? Então, basicamente, é aqui que a gente faz o tal do roteamento, ou seja, para quando você tem um acesso de internet, para fazer o roteamento para um IP de LAN, ou seja, para eu sair de IP público para IP privado, tá bom, pessoal? Tá? Espero que ficou bem claro essa parte aqui. Mas é simples, tá? Não é difícil, não. Basicamente, IP de internet vai em cima, IP da repetidora local embaixo. Na outra porta, a gente tem o switch, que seria a primeira porta do equipamento. Então, aqui basicamente é o IP que da repetidora, né? Inclusive, é aquele acesso do Web Manager. Eu acessei por esse IP, né? Então, esse é o IP da repetidora nesse momento. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, nesse IP aqui, ó, exatamente o final 10 aqui, né? Ó, que é exatamente o IP da repetidora aqui, né? Ó. Pronto. Eu estaria fazendo um roteamento de um IP de internet XPTO, que está chegando lá, para o meu IP de LAN, o IP local da repetidora. Tá feito o roteamento, pessoal. Simples assim, né? Mais uma grande vantagem da HR avançada. Então vamos lá. Um pouquinho mais à frente, a gente entra o que na parte de convencional settings, aqui basicamente a gente entra mais na parte de RF ainda, né? Então no Basic Settings a gente vai ter o quê?
ganho de microfone, o TOT, que é o famoso time out time, né, pessoal? Eu não gosto de deixar esse negócio aqui infinito, não, viu, pessoal? Infinito é perigoso. Vamos contextualizar. O que que é TOT, pessoal? Time out time. É o tanto de tempo que a repetidora pode ficar no ar. Eu não gosto de deixar infinito. Por quê? Colocou a repetidora de um alto de um morro, lugar isolado, só chega lá 4x4, ou repetidora isolada, no meio do nada, você precisa pegar um jipe, um avião, um bonde, enfim, você entendeu o contexto, né? E aí vamos supor que alguém trava o PTT de alguma maneira de um rádio móvel, um rádio portátil. Imagina aquele trem transmitindo direto. A repetidora vai ficar armada direto, pessoal. Por quê? Porque o TOT está habilitado direto, ou seja, a repetidora não sai do ar, tá? Então, esse infinito aqui eu não gosto. Eu recomendo para esses casos de repetidora mais isoladas que você coloque um tempo nisso aqui, tá? Eu acho que 60 segundos tá bem bom. Ninguém fala 60 segundos direto no rádio, até porque a comunicação de rádio ela tende a ser mais curta, né? Salvo raras exceções aí, tá? Então eu recomendo que vocês baixem um pouquinho esse tempo. Se você tiver com a repetidora em analógico, ó, o hang time do analógico tá aqui, ó. Hang time do analógico tá aqui. Coloquei a repetidora em modo analógico, tá? Hang time tá aqui, inclusive tá em zero. Vamos seguir mais um pouquinho aqui em frente, ainda em Basic, né? Então você está vendo que basicamente, pessoal, não mudou a tela. Eu simplesmente desci a telinha aqui, né? Ó. Então a gente tem aqui designação de grupo, né? Quando a repetidora liga, se você quiser. Os famosos alarmes da repetidora, né? Temperatura, potência transmitida, potência refletida. Essa aqui é a refletida, tá, pessoal? VSWR, tá? É, TX lock, TX unlock e excesso de tensão ou baixa tensão. Tá vendo que tem os dois, né, pessoal? Over é excesso, low é falta de tensão, tá? Lembrando, pessoal, que os alarmes da repetidora estão no nosso manual do usuário da repetidora. Então, se você pegar o manual do usuário da HR1066, entra lá no nosso Drive, dá uma olhadinha. No manual do usuário tem uma tabelinha. Muitas vezes vocês mandam mensagem, printam pra gente, Júlio, a repetidora tá com erro H3, apareceu um erro H7, erro E alguma coisa, tá? Todos esses erros estão listados lá. Aí vocês vão ver que alguns são potência, alguns são rede, alguns é baixa tensão, outros é alta tensão e por aí vai. Então é importantíssimo que você mantenha os alarmes ligados. Um pouquinho mais à frente, o gerenciamento de acesso. Pessoal, o gerenciamento de acesso é bem legal, pouca gente usa, tá? Então basta adicionar aqui, ó, só dar um clique aqui. E aí, como que você programa isso? Olha que fácil. ID inicial, obviamente que é um exemplo, tá, pessoal? 1 até o 100. Tá? Ou seja, se o seu rádio não está programado no range de ID de 1 ao 100, simplesmente a apertura não atraca. Júlio, mas mesmo com a frequência, com o color code, com o grupo, tudo certinho, não atraca? Não, não atraca. Uma vez que você setou isso aqui, habilitou, tem que habilitar no rádio também, tá? Se você habilitou isso aqui, qualquer outro rádio do sistema, mesmo que ele tenha configuração, se ele não tiver dentro desse range de ID, ele não atraca, tá? Isso para single site. E também dá para fazer por multi-site também, ou seja, quando você tem no IP Site Connect, também dá para fazer. Inclusive, é um bom filtro, pessoal. Que você pode fazer? Vamos imaginar que você tem três sites. Você pode colocar um filtro, por exemplo, alguns rádios só podem sincronizar o site um e 2, o outro somente um, 2 e 3, o outro somente o site 3. Então você filtra isso pelos IDs dos rádios, tá? Isso não tem licença, não tem nada, pessoal, é só programação de IDs. Um pouquinho mais à frente, também dá isso aqui no modo digital, tá, pessoal? Também dá para fazer em analógico, tá? Tá? Em analógico, aqui seria a aba do subtom, tá? Encode e decode, tá? Então aqui seria o mesmo acesso, porém utilizando ali o subtom do rádio. Aqui, esse CWID, pessoal, basicamente é o código Morse, tá? Isso aqui basicamente a gente não usa, tá? Isso aqui eu nunca vi aplicação, inclusive. Eu tive que ler o manual uma vez para ver uma aplicação, então isso aqui dificilmente alguém vai utilizar. Um pouquinho mais abaixo, o Conventional Network, agora sim, né? A porta de rede da repetidora, né? Então aqui a gente vai determinar se a repetidora vai ser single site, se vai ser uma master, se vai ser uma slave, se vai ser uma submaster, né? A porta de chave de autenticação de rede, sempre é importante colocar, né, pessoal? Sempre comento isso.
O IP da master, caso você seja uma slave, as portas, pessoal, não mexam nas portas, por favor. Tá? Isso está no manual tanto do software de despacho como no manual da repetidora e na configuração do IP site, tá? Não mexam nas portas de comunicação da repetidora, por favor. Um pouquinho mais à frente, se você tiver uma submaster, né? Você vai dar o IP da sua master, né? Para apontar para ela. E aqui mais algumas portas de comunicação também. Não mexa nessas portas, pessoal. Isso aqui é default. Aba de aplicações. Aqui é onde a gente aponta a repetidora para o Smart Dispatch Plus, para o Smart One, tá? E aí tem uma singela diferença. Quando ele está em normal, o que quer dizer isso aqui? A repetidora vai apontar por exemplo, uma slave para uma master, tá? Ele aponta para o software. Quando a gente coloca seletivo aqui, né, selective, você aponta todas as repetidoras para o servidor do software de despacho. Ou seja, como vocês sabem, no software de despacho a gente não cobra licença de slave, ou seja, se você tem lá a licença para uma repetidora, é uma master que vai. Mas, se você tiver 10 slaves abaixo, você trafega o áudio normal, porém você não monitora essas repetidoras. Então, se a master cair, as outras também caem. A vantagem de você colocar a licença em todas elas e colocar aqui no seletivo é que todas elas vão apontar, na verdade, ao invés das slaves apontarem para a master, elas vão apontar para onde? Para o IP do servidor do Smart One ou do Smart Dispatch Plus, tá? Ou seja, elas trabalham individualmente. Evidentemente, pessoal, que vai depender do seu desenho de rede também, tá bom? Esse é um outro item aqui que eu acho bem legal comentar, pessoal, tá? Imagina que você está com um problema de corte de áudio na repetidora. Perdão, na repetidora, no sistema, né? Você montou lá o IP site, tem o Smart Dispatch Plus ou o Smart One. E aí algumas pessoas relatam, o começo do áudio tá cortando, o meio, alguma coisa, tá? Se você aumentar esse número aqui, você coloca, sei lá, 6, 7, 8, você vai aumentando o buffer, tá? De comunicação. Ou seja, você aumenta um pouco o carregamento do áudio antes dele enviar, tá? Isso resolve vários problemas de rede, pessoal, que estão cortando a comunicação. Então, se você tem um sistema de IP-Site com software de despacho, se a comunicação está tendo algum pequeno corte, você pode tentar aumentar os buffers aqui da repetidora, tá? Vai aumentando e vai fazendo teste. Se o problema for esse, você vai ver que rapidamente vai resolver o problema, tá? E obviamente embaixo, se você tiver o software de despacho, tem que ligar aqui no forward to PC e apontar qual é o IP do servidor do seu software de despacho. Legal? E por último aqui, por favor, não mexa nas portas de comunicação da repetidora. Vamos avançar aqui um pouquinho mais abaixo, né, descendo, a gente tem mais algumas outras portas e aqui a gente tem outras ferramentas, né? O OTAP, ou seja, habilitou o OTAP, coloca o IP de onde vai estar o servidor, tá? E se você tiver aqui um servidor de backup de terceiros, né, ou seja, uma outra aplicação, também coloca o IP. Júlio, nunca usei essas ferramentas, preciso habilitar? Sim. Por quê? Se você precisar usar amanhã, o negócio já está habilitado, tá? Se você não tem acesso remoto às repetidoras, pessoal, eu recomendo que todas as ferramentas sejam habilitadas. Todas. Por quê? Porque amanhã ou depois você vai precisar e aí vai ter que subir morro e você já vira o filme, né? Agora, se você tem o acesso web, legal, você faz quando você quiser. Agora, quando você não tem, é melhor manter tudo habilitado, porque se um dia precisar, já tá na mão, pessoal. Tá bom? Fica fácil aí. Outra ferramenta, ó, habilitar o acesso remoto para fazer o upgrade de firmware remotamente. Se você não sabia, agora você sabe, dá para fazer atualização de firmware remotamente, tá? Então basta habilitar aqui, colocar o IP do servidor aonde vai estar a aplicação de firmware instalada, ou seja, no caso, o seu computador. Basicamente é isso. E, de novo, não mexa nas portas aqui de comunicação. E um pouquinho mais à frente, a última aplicação aqui é o SNMP, que basicamente, quem que é esse cara aqui, né, pessoal? É o XNMS. Então, essas configurações do XNMS. Então, aqui eu já estava até configurado para trabalhar na minha máquina, tá? A porta aqui é 162, é o que vai estar lá no XNMS. Você tem que deixar exatamente como está aqui na tela, tá? Deixar todos esses itens habilitados. A senha é admin admin. Se você quiser mudar, você vai lá e muda depois. Habilitou isso aqui, aí sim a sua repetidora vai ser enxergada lá dentro do XNMS. Um pouquinho mais à frente, telefonia, né? Então, na HR1066 avançada, a gente tem o Gateway SIP,
Então, pessoal, como que faz a programação do Gateway SIP? São duas partes, tá? A nossa parte, que é a parte de RF, pessoal, é muito simples, tá? Você vai colocar o IP do gateway, tá? Basicamente, é, o seu cara de rede ou de telefonia IP vai te dar esse parâmetro, tá? Não mexa nas portas de comunicação, tá? A porta padrão do SIP é 5060, todo dispositivo de rede SIP trabalha com esse equipamento. E aí, um pouco mais abaixo tem outras configurações, e aí o cara de TI ou o seu cara de telefonia IP, ele tem que assinar um provedor SIP, tá? E aí, assinando esse provedor SIP, ele vai te passar algumas informações, e aí você coloca essas informações aonde? Aqui, ó, tá? No PBX. Então ali a gente habilitou o IP e aqui a gente vem no PBX e a gente vai configurar essa parte de SIP, pessoal, tá bom? Não é muito difícil, eu acho que eu já fiz um vídeo e eu mandei para algumas pessoas. Se vocês quiserem, depois vocês comentam ali no chat ali. A gente pode de repente fazer um treinamento, faz um webinar curtinho, só mostrando a parte de configuração, como que faz o Gateway SIP. Eu fiz um vídeo mostrando para uma revenda, né? E aí a gente acabou replicando para algumas revendas, mas não é um treinamento oficial, tá? É só um vídeo mostrando gravação, CPS, depois mostrando o rádio fazendo chamada, recebendo chamada, em SIP, como ramal, fazendo ligação externa, enfim, explorando os recursos que a gente tem ali de telefonia, tá bom? Se você quiser, a gente comenta e de repente a gente faz um webinar só disso. Ou a gente coloca no Wings University, que é um negócio mais técnico, né? Seguindo um pouco mais à frente, a parte de zona, né? É igualzinho a configuração como se fosse do rádio da repetidora, só que online, então estou só com o grupo um aqui, tá? Basicamente somente para fazer teste. No Channel Settings, obviamente, as configurações de canais, né? Então a gente tem três canais: canais digitais, canais analógicos e o modo misto, né? Então, basicamente, ali você adiciona as frequências de transmissão e recepção, potência, color code e alias, né? Então, bem similar ali ao CPS, né? Obviamente que ele não tem todas aquelas opçõezinhas anteriores, algumas opções, inclusive, estão em outras abas aqui, mas aqui fica bem fácil de configurar. Na aba do analógico, o que muda basicamente é o subtom, né? A gente não tem color code, a gente tem subtom, e aí você vai determinar se ele é analógico, digital ou digital invertido. No modo misto, né? Ou seja, aqui a gente programa as duas coisas, né? A frequência da repetidora e aí as configurações de color code, de slot e também de subtom, né? Porque também tem a parte analógica. E o último item aqui da lista, pessoal, o scan, né? Para quem trabalha com próximo, eu particularmente eu nunca vi, tá? Alguém trabalhar próximo da repetidora e ter que usar a repetidora também como base, né? Já que a gente pode colocar um microfone no painel frontal dela e aí de repente escanear um canal ali e apertar o PTT. Eu particularmente ainda não vi. Pessoal, um item que passou aqui, na verdade ele não tá na tela. É, no gerenciamento web, toda a tela tem um botãozinho aqui do lado, assim, ó, onde está escrito. Nossa, vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Save, tá? É que fica muito abaixo, e aí eu tenho que recortar e ficar muito pequenininho aqui na tela. Toda vez que você faz uma alteração, você só clica Save. Como vocês podem ver, não tem programar. Então, toda tela que você entra tem esse botãozinho Save e tem esse outro botãozinho, esse vocês estão vendo, ó, que é o Restart Device, para reiniciar a repetidora. Tá? Então, toda aba que vocês entrarem vai ter esses dois botões: reiniciar a repetidora e salvar as configurações da repetidora. Tudo isso aqui, pessoal, é feito online, tá? Então, não tem programar a repetidora, não tem ler a repetidora, é tudo online. Então, toda modificação que você fizer, clicar no save, ele já faz a alteração, tá bom? E algumas funcionalidades, algumas coisas, ele vai pedir para reiniciar. E aí ele vai mostrar um alerta para você, você vem aqui e clica em reiniciar a repetidora. E aí nesse momento você perde temporariamente o acesso à repetidora e assim que ela subir de novo, você consegue acessar ela web novamente. Bom, pessoal, vamos chegando ao fim de mais um webinar inédito para vocês, essa versão mais curtinha do webinar, né? Direto ao ponto, né? Como comentaram ali no começo, a gente está adotando esse modelo mais simples, mais rápido, né? Até para segurar mais tempo a atenção de vocês aqui. Pessoal, vamos aos recados aqui. Vamos fazer mais um webinar inédito. Tá chegando o treinamento de manutenção daqui 2 semaninhas. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais, principalmente aqui no YouTube, para onde vão vários dos nossos treinamentos lá também. Não deixe de seguir a gente no Instagram. Nosso time de marketing está fazendo um trabalho ali
para postar conteúdo de vocês, repostar conteúdo, colocar coisa nova ali, muito bacana também. E alguns de vocês me perguntaram que nem todos os conteúdos estão lá no YouTube. De fato, pessoal, tem vários conteúdos que a gente está colocando no site da Raitera do Brasil. E aqui é aquele momento que eu faço ao vivo aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Pessoal, tem várias perguntas aqui no chat. Como eu não tô com duas telas, eu não consegui ver. Dá só um segundinho que eu já vou mostrar para vocês é, o site da Raitera. E eu vou entrar nessa aba aí também, pessoal. Tá? Eu vou responder todas essas perguntas já. Ah, eu acho que eu não tô compartilhando a tela aqui, ó. Agora sim, agora sim. Joia, joia. Agora vocês estão vendo minha tela aí, né? Legal. Pessoal, site da Reitera.com.br, o time de marketing está fazendo um trabalhão lindo, mudando a cara do site, colocando mais informação, tanto informação comercial para vocês ali utilizarem no dia a dia de vocês, e informação técnica também. Mas vamos pro assunto principal aqui, o webinar, pessoal. Então você entrou no site da Reitera, você clica aqui, ó. Quer dizer, não clica, só arrasta o mouse aqui, ó, sobre a Reitera, e aí olha aqui, ó, o webinar. Entra aqui, clica aqui no webinar. Joia. E aí, a gente criou uma página só para isso, ó. Então, por exemplo, ó, o último treinamento aqui da nossa mini bodycam já tá lá. O treinamento do multimodo foi para lá também. A parte de programação do Smart Pet Plus também já tá lá. E entre outros, pessoal, tá? Então, alguns treinamentos, eles estão aqui no site da Raitera. Ó, o Gato Epoch, que esse aqui fez muito sucesso. Então tem vários treinamentos que estão no site da Raitera. Então, se você não achou lá no YouTube, tá? Então no YouTube estão alguns treinamentos e tem alguns que estão aqui no site da Raitera. Então, entrou no site da Raitera, clica aqui sobre e vem aqui no Webinars, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar minha tela aqui. Deixa eu dar um stop share aqui, que hoje eu não estou com duas telas. Então, vamos para as perguntas aqui, ó. Deixa eu rolar a barrinha de rolagem aqui. Deixa eu ver até onde que começou as perguntas aqui. Vamos lá. Primeira pergunta: é necessário licença IP site? Bem, para acessar localmente, não. Agora, se você tiver um sistema de IP site, sim, você vai precisar da licença de IP site para acessar, tá bom? É, como, como é. Ixi, colou aqui. Como é a atualização de firmware? Se é possível fazer via web service. Não, vamos lá, duas coisas. O acesso do web service, pessoal, esse gerenciamento de acesso é para acessar a ferramenta e configurar ela, tá? Para fazer a atualização de firmware, existe uma outra ferramenta. Então ali você só habilita ela e coloca o IP, por exemplo, na sua máquina, tá? E aí através dessa outra ferramenta, a repetidora estando habilitada, apontando para o seu IP, aí você consegue fazer a atualização de firmware remoto. Deixa eu ver outra pergunta aqui. O que seria essa rede anormal? Falha geral, latência, etc. Exatamente isso. Tá? Então, qualquer problema na rede, se a latência ficar alta, se começar a cortar o ping, etc., ela vai alarmar automaticamente ali também. Você vai conseguir saber. Próxima pergunta aqui. É possível gerenciar a repetidora quando ela tem apenas um canal analógico? Tá? Ótima pergunta. Se ela for a repetidora avançada, tá? Sim, é possível você acessar o Web Manager se ela for uma versão avançada. Inclusive, pessoal, a HR, tá? Tanto a básica como a avançada e a RD986S também, elas fazem IP Site Connect em analógico, tá bom? É mais limitado, tá? O número de sites, mas porém também é possível fazer. Legal? Vamos ver mais aqui. Obrigado, Júlio. Valeu, valeu. Ótimo webinar, legal. Mais uma pergunta aqui, ó. O gerenciamento só funciona na versão avançada? Sim, pessoal. O gerenciamento web só funciona na versão avançada. Então, se você tem a básica, infelizmente não tem como dar um upgrade, uma licença, nem nada, porque é um hardware diferente, tanto da placa lógica como da parte de rede, tá? Então, não tem como a gente fazer esse upgrade, tá bom? Vamos aqui, mais uma pergunta, vamos descer aqui. É possível ler os alarmes via web, o VSWR, por exemplo? Não, infelizmente não, tá? O gerenciamento web é para a gente ter acesso à repetidora e fazer as programações necessárias. Imagina que é um CPS remoto. Ao invés de você ter que viajar, acessar morro e etc., você tem um acesso web do CPS dela, tá? Os alarmes
você vai ter que ter o XNMS, o RDAC, tá? Você vai ter que utilizar essas ferramentas para monitorar os alarmes. Então, como você comentou ali, o VSWR, você tem que estar com o XNMS apontando para um servidor para você monitorar o VSWR. Com a ferramenta online web que eu mostrei, você só vai habilitar ou programar o XNMS caso você não tenha feito anteriormente. Tá bom? Vamos ver. Acho que. Ah, agora essa foi a última pergunta aqui. Joia, joia, joia. Pessoal, para vocês que estão satisfeitos, eu agradeço mais uma vez a participação e a presença de todos vocês. Sem vocês aqui, isso aqui não teria graça. Muito obrigado pela presença e as perguntas de vocês. E para você que tem mais perguntas, eu vou ficar mais um pouquinho aqui na sala para responder perguntas. Pessoal, ótimo resto de semana para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Hoje eu tô sem a minha bancada aqui do lado. É muito mais legal. Ah, mas o Zé entrou online. Ô, Zé, essa entrou online e ficou quietinho depois, né? Como eu tô sem duas telas, né? Deixa eu ver se ele tá online. Você tá online, Zé? Você tá ouvindo? Ah, tá online, sim. Tá online, sim. A minha bancada online hoje, aqui. Online hoje. Zé, vou abrir seu microfone aqui, hein? Tô brincando. Júlio, valeu, forte abraço, valeu. Pergunta aqui. Valeu, forte abraço. Vamos ver se sobe mais perguntas. Falamos sobre isso no evento. Opa, não entendi o tema, mas falamos sobre isso no evento. Vamos lá. Vamos ver se tem mais perguntas chegando. Forte abraço, valeu. Pessoal, obrigado pela participação. Valeu, um abraço, meu amigo. Obrigado pela presença. O pessoal gostou dos emojizinhos, né? Não só eles. Não só eles. Legal. Valeu, Júlio. Muito bom. Um abraço. Rafael da Rota Rádio. Um abraço ao seu Rafael. Valeu. Pessoal, então acredito que seja isso. Ninguém mais tem perguntas. Muito obrigado mais uma vez pela presença e a participação de vocês. E até a próxima. Forte abraço.